Quem quer a paz, vamos pressionar o Hamas, aceitar um cessar-fogo plausível, e aí a guerra termina, e aí todo mundo vai ter comida e terminou essa bagunça. Mas agora eu tô mais... Eu sempre fui otimista em relação à paz, mas agora eu acho que tá cada vez mais difícil, né? Principalmente Netanyahu, as últimas declarações, o que ele tá falando. Não tem como tirar esse cara, porque me parece que ele também é um problema lá. E quando eu estive em Israel, muita manifestação nas praças contra ele também, né? Ele não é um cara benquisto lá. Ele não tá tomando as melhores decisões e colocam na conta dele, inclusive, o tamanho da invasão, né? O que aconteceu 7 de outubro. Como que é a percepção de vocês em relação a ele lá? Então, eu normalmente não falo de políticos específicos, porém, a gente sabe que a maior parte da população hoje em dia não é a favor do Benjamin Netanyahu. E ele provavelmente vai ser preso quando ele sair de lá. Não tem esse papo? Isso já é um papo mais complicado, mas o que a gente pode falar é que ele vai sair no ano que vem. Israel é um país democrático, tem eleição. Ano que vem? Ano que vem tem eleição. Então, Israel a cada 4 anos tem que ter eleição. No ano que vem está cumprindo 4 anos, então ano que vem tem eleição. Então, a gente vai ver a verdadeira opinião do povo de Israel no ano que vem. E, segundo as pesquisas de agora, se acontecesse agora a eleição, o Benjamin Netanyahu não ganharia. Como ele também não ganhou nenhuma das últimas eleições. A gente tem que lembrar disso, que Israel não é um sistema presidencialista. Não é quem ganha a maioria dos votos que se transforma no primeiro-ministro. Israel, primeiro, não tem voto nominal. Ninguém na história de Israel botou um papelzinho dizendo eu voto Benjamin Netanyahu. Não existe isso. Israel é voto partidário, tu vota no partido. Então, começando isso, as pessoas assim, votou no Benjamin Netanyahu. Não, ninguém vota em Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu não ganha a maioria. Israel é parlamentarista e se vota por partido. Então, quem ganha os votos é o Likud. E, então, como funciona? Tem 120 cadeiras no parlamento. Para uma pessoa governar, ela tem que ter a maioria das 120 cadeiras. Ninguém na história de Israel conseguiu mais de 60 cadeiras. Nem 60 cadeiras. Então, vamos dizer que um partido consegue 30, o outro 20, o outro 10, o outro 5, eles se juntam e formam uma coalizão e assim governam. Então, Benjamin Netanyahu, há muito tempo não ganha a maioria dos votos, ninguém na história conseguiu mais da metade dos votos, mas ele consegue uma quantidade suficientemente significativa para se juntar com outros partidos e formar a coalizão. E cada vez fica mais difícil dele formar a coalizão. E as estatísticas agora mostram que não só o partido dele vai diminuir o número de cadeiras no parlamento, como também eles provavelmente não vão ter nem cadeira suficiente para governar, para formar nenhuma coalizão. Então, hoje em dia se olha e diz, olha, nem com a coalizão ele conseguiria governar, mas a gente vai ver isso na realidade no ano que vem, porque tem muita água para rolar. Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 2 anos, Israel... Só agora o que aconteceu nos últimos meses com a guerra do Irã. Então, muita coisa está mudando em Israel. E por isso eu acho que ainda muita coisa pode mudar. Mas se a eleição fosse hoje, provavelmente o Benjamin Netanyahu não ganharia, não seria primeiro-ministro. Provavelmente subiria outra pessoa. Mas também a pergunta é, quem seria essa outra pessoa? Tem alguns mais de oposição forte, como o Gantz, como o Lapid. Mas a gente realmente vai ter que ver. O Bennett, por exemplo, que era o primeiro-ministro... antes do Benjamin Netanyahu agora, que ele tinha saído, voltou. Mas a gente vai viver para ver, ano que vem já. E você não acha que seria uma medida um pouco melhor se tivesse uma coalizão, Europa, sei lá, Estados Unidos, sei lá, quais países para controlar espaço aéreo, controlar a entrada de comida, não tirar Israel disso? Você não acha que seria melhor? Eu sou super a favor, eu acho que Israel não tem nada a ver com Gaza. Por mim, a gente tiraria até o último israelense de Gaza, civil, militar, e deixa eles se virarem. Mas tem essa conversa? Sim, essa conversa aconteceu em 2005, quando Israel... Até 2005 tinham judeus e israelenses vivendo dentro de Gaza. Em 2005, Israel retirou à força todos os judeus e israelenses de dentro de Gaza, entregou as chaves de Gaza e disse, toma, o território é teu. Entregou as chaves de Gaza para o governo palestino e disse, façam o que vocês quiserem com isso. E aí aconteceu o golpe do Hamas, o Hamas tomou e fez o que fez. Indoutrinou os jovens... destruiu toda a infraestrutura civil, roubou bilhões de ajuda humanitária para investir em terrorismo, porque guerra custa caro.
e quem financia a guerra do Hamas é a ajuda humanitária, junto com pessoas também que querem financiar a guerra como o Irã, mas quer dizer, muita gente que de bom grado doou dinheiro, olha, esse dinheirinho aqui, esses $10 é para ajudar crianças com fome de Gaza. Sinto dizer que a maior parte da ajuda humanitária foi roubada e foi usada para investir em terrorismo. Então, foi essa experiência que Israel teve, entregou para outra pessoa. E aí, durante a guerra, se até conversou, ok, se a gente conseguir tirar o Hamas, quem vai governar Gaza? E aí tem discussões. A autoridade palestina, uma coalizão árabe, o Egito se ofereceu para o Egito. Israel disse, toma a faixa de Gaza, anexa para ti, vai. E o Egito disse, de jeito nenhum. O Egito não quer ver Gaza nem pintado de ouro. E por isso, a gente vê que ninguém muito queria se responsabilizar por isso. E teve uma liga de alguns países árabes que se voluntariaram a administrar Gaza pós-Hamas. Quer dizer, o acordo era que Israel ia tirar o Hamas de Gaza e que esses países árabes iam assumir o governo e ajudar que a população vivesse melhor e que o Hamas não podia voltar. O problema é que a autoridade palestina se manifestou em contra. A autoridade palestina disse, não, esse território é nosso, a gente quer administrar. E aí os países árabes deram para trás e disseram, ok, a gente não vai contra a vontade do governo palestino. O problema é que o governo palestino não tem nenhuma capacidade física, nem administrativa e muito menos de força militar para controlar Gaza. Então é o problema. Agora a guerra está indo. Vamos dizer, o pior cenário é que o Hamas continue e o melhor cenário é que Israel consiga destruir o Hamas. Mas a pergunta grande é, se a gente consegue destruir o Hamas, Israel não quer ficar em Gaza, Israel quer terminar com o Hamas e sair. E se tu sai, para quem tu entrega? Pois se tu entregar para alguém que não tenha força suficiente para controlar, o Hamas volta. E aí a gente não tem essa resposta ainda. Pois é, mas segue acreditando na possibilidade de 2 estados. Eu acho que não existe outra possibilidade. Os palestinos não, em pelo menos boa parte deles, não querem ser anexados a Israel. E a maior parte dos israelenses não querem anexar os palestinos. Então, assim, se eles não querem viver com a gente não quer viver com eles querem ter um estado e a gente quer ter o nosso, ótimo. É a única coisa que a gente concorda é que a gente não quer viver junto. Então, tudo bem. E nem guerra. E aí, a opção é, ou cada um tem seu estado, ou a gente vive um estado de guerra, que é o que está acontecendo agora. Mas se a gente olhar a Cisjordânia é um modelo que funcionou relativamente bem. Mas tem muito assentamento ilegal, muito judeu que toma a terra dos palestinos. Tem essa reclamação. Tem essa reclamação. Vamos assim, não é muito, mas tem. Mas tem não deveria, essa... né? Então, a minha pergunta é, tem palestinos vivendo em Israel? Tem. Tem, pois é. A gente vai expulsar todos eles de lá? Não. Então por que a gente precisa expulsar todos os judeus do território palestino? A gente aplica coisas aos judeus que a gente não aplica a nenhum outro povo do mundo. A gente está dizendo assim, nenhum judeu pode viver em território palestino. Nenhum judeu pode viver dentro da autoridade palestina. Mas por que os palestinos podem morar dentro de Israel? Eu sou a favor. Eu sou a favor de palestinos ou descendentes de palestinos. A gente tem aí 18% da população de Israel que é árabe e muçulmana, a sua grande maioria descendentes de palestinos. Muitos deles hoje em dia já se identificam como israelenses, descendentes de palestinos. Mas ninguém nunca falou de expulsar eles. Então por que se fala de expulsar os judeus? Tu pode dizer, ok, vamos criar um Estado palestino? Por que esses judeus não podem viver nesse território? 20% aqui, 20% lá. Então, eu também acho isso um pouco hipócrita, que se pede coisas de Israel que não se pede aos outros lugares. E também, eu não sou a favor de muitos assentamentos, quer dizer, eu vejo que muitos deles não ajudam o processo de paz, eu vejo que ao contrário, muitos assentamentos, eles dificultam a construção de um futuro mapa, mas não dá para dizer que todo judeu morando dentro da Cisjordânia ou dentro de Gaza... Dentro de Gaza, eu acho que fisicamente impossível, porque no momento que o exército de Israel sair de lá e sobrar algum judeu, ele vai ser morto na hora. Então eu acho inviável os judeus morarem dentro de Gaza, ou israelenses morarem dentro de Gaza. Mas a gente tem que lembrar que judeus moram dentro da Cisjordânia há mais de 3.000 anos. Hebron é judaica desde os tempos bíblicos. A gente está falando de uma comunidade que viveu ininterruptamente em Hebron 3.200 anos. E agora o mundo diz, não, os judeus não têm direito mais de morar em Hebron. Por que não?
Tu pode discutir se Hebron tem que ser parte de Israel, se Hebron tem que ser parte da Palestina ou se tem que ser dividida. Mas por que tu vai tirar uma população lá que vive há gerações? Como também tinham comunidades judaicas dentro de Gaza, que simplesmente foram retiradas. Mas, quer dizer, tinham comunidades judaicas dentro de Gaza há muitos séculos morando dentro de Gaza, que foram expulsos em 1948, voltaram em 1967 e de novo em 2005 foram retirados por Israel. Mas eu acho que assim, quando a gente pensa sobre os assentamentos, eu acho que tem assentamentos e assentamentos. Tem lugares como Hebron, que os judeus vivem há 3.200 anos, mas também tem assentamentos que são lugares novos em locais estrategicamente muito problemáticos e que às vezes atrapalham também o fluxo de vida dos palestinos que estão morando lá também há séculos. Então, acho que não dá para botar todos os assentamentos no mesmo saco, como tu também trata os assentamentos da mesma maneira que tu trataria palestinos.